Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o JT, que é o nosso transistor de unijunção, muito útil para quando a gente quiser fazer um oscilador de relaxação, um circuito de acionamento para SCRs. Na indústria de calçados, por exemplo, tem uma máquina de chanfrar que utiliza esses transistores de unijunção para fazer o acionamento de SCRs e posteriormente controlar a velocidade de um motor DC. É bem interessante a aplicação dele na indústria. Então, ele é um componente um pouco mais antigo, porém a gente ainda consegue comprar ele, e uma de suas grandes vantagens é que tu precisa de poucos componentes para fazer esse oscilador de relaxação. Como é que é a simbologia deste cara? Esse é o nosso JT, ele possui 3 terminais, o emissor, a base número 1 e a base número 2. Eletricamente, a gente pode desenhar ele simplificando desta maneira. Então, a gente tem aqui o RB1, o RB2, o nosso diodo interno, e se a gente for separar isso nos terminais para vocês entenderem, esse é o emissor, esse é o nosso B1, nosso B1 e esse é o nosso B2, certo? Então vamos pensar assim, quando este componente não está conduzindo, a gente só tem um divisor resistivo e vai circular uma corrente em mA por aqui. Para ele trabalhar, a gente tem que vencer uma barreira de potencial. Então eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês entenderem o que é essa barreira. Aqui a gente tem VD. Aqui a gente tem VB1. Nós temos aqui no emissor a tensão de emissor. E entre as bases a gente tem o VBB, que é a tensão entre bases. Um exemplo, se eu tenho 12 volts de alimentação aqui, e aqui um ponto de GND, VBB é igual a 12 volts. Para esse cara começar a trabalhar, começar a conduzir, eu preciso vencer o VE. E o VE, a gente sabe que deve ser maior, vê se vocês concordam comigo, que a tensão de VD mais a tensão de VB1, certo? Então vamos anotar aqui, VD na casa de 0,6, né? Mais VB1. Esse VB1, a tensão em cima do RB1, ela vai ser uma relação entre a tensão da relação intrínseca dos resistores, que é N. Então, a gente tem uma relação intrínseca nesses resistores que se chama de N. N, neste formato, é a relação intrínseca dos resistores. Esse valor vai estar aparecendo para vocês no datasheet. E o VB1 vai ser igual ao nosso N vezes a tensão VBB. No nosso caso, deste componente que eu estou usando, que é o 2N2646, o meu N é 0,6. 0,6 volts. Se eu quiser calcular VB1, é só fazer 0,6 vezes 12, vou ter o valor de VB1. Coloco o VB1 nessa fórmula de cima, mais o 0,7, eu vou saber quanto que é o VE para ele começar a conduzir. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura interna do componente com sua simbologia. Agora eu vou desenhar um oscilador de relaxação para vocês verem como é simples o circuito e como ocupa poucos componentes. Vou desenhar aqui nosso UJT. Aqui no pino de emissor vou colocar
o nosso capacitor, que eu vou chamar ele de CT de tempo, certo? O nosso resistor de carga, que vai ser o R tempo. R tempo, C tempo. Aqui em cima o resistor que vai ser ligado na base 2. Vamos chamar ele de R2. E aqui embaixo o nosso R1, que é o resistor de descarga. Então, vamos pensar comigo. Quando a gente alimenta esse circuito, o resistor, o capacitor, começa a carregar por esse resistor aqui, certo? Quando a gente vencer a barreira de potencial VE, ele vai praticamente diminuir a resistência interna do RB1 e deixar passar uma corrente para o B1, que vai fazer a descarga por R1. Então, vou ter a carga do capacitor e a descarga do capacitor por R1, conforme o tempo que eu vou configurar por RT e CT. Graficamente, para ficar fácil da gente entender, vamos desenhar aqui uma linha de tempo. Vamos dividir ela aqui. Isso aqui vai ser o nosso tempo. Aqui embaixo vai ter mais uma de tempo. Em relação à tensão, certo? Então, no primeiro momento, eu vou marcar aqui o VE para a gente poder ver onde é que ele vai fazer a descarga do capacitor. Então, no primeiro momento, a gente alimentou o circuito, começou a carregar, carregou o capacitor, chegou em VE. Daí eu vou ter a descarga do capacitor. Quando chegou em zero de novo, eu vou ter uma nova carga. Então, começa de novo. Chegou em VE, eu tenho a descarga do capacitor. E sucessivamente. Vai sempre repetindo isso dentro do tempo que eu configurei. Certo? Agora, vamos ver esse ponto aqui da descarga. Vamos descer ele bem aqui para a gente poder ver o nosso segundo ponto de medição. Aqui. Esse ponto que eu estou medindo aqui é a tensão deste ponto 1, tá? Então esse é o nosso ponto 1. Eu vou medir a tensão no ponto 2 aqui. Nosso ponto 2 vai ser medido em cima do B1. O nosso ponto 1 em cima do emissor. Vamos lembrar aqui, emissor, B2 e esse cara aqui, B1. Certo? Agora, como fica a forma de onda em cima de B1? Em cima de B1, eu vou ter isso aqui. E a descarga. Novamente, e a descarga. Novamente, e a descarga. Essa frequência e esse período a gente consegue alterar, conforme eu conversei com vocês, mudando RT ou CT. Se tu quiser botar um trim-pot ou um potenciômetro em RT, vai ser mais fácil para fazer a alteração. E os valores também podem ser calculados, né? Por exemplo, tu vai ter o tempo. O tempo vai ser igual a R vezes C, né? Certo? Então, pessoal, eu vou montar esse circuitinho aqui num protoboard e vou mostrar para vocês no osciloscópio como é que ele se comporta e essas formas de onda. Então, pessoal, para finalizar nosso vídeo, aqui está o circuito montado, apenas 4 componentes. A diferença é que eu coloquei esse trim-pot aqui, porque eu quero variar um pouquinho a forma de onda para mostrar para vocês. Vou aqui no osciloscópio
Olha só, tá lá ele. Se eu fizer a variação aqui no circuito, eu altero ali a forma de onda, certo? O vermelho é o nosso emissor e o amarelo é o nosso B1. Vou desligar o vermelho aqui, olha ali, ó, como é que fica o B1. Vou ligar de volta. Então a carga do capacitor e o nosso ponto B1, que é a nossa descarga dele. Certo, pessoal? Vou botar de volta aqui no circuito. Então, na descrição do vídeo tem meus dados de contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem me mandar mensagem. Além disso, vai ter uma lista de exercícios que vocês podem baixar para treinar um pouquinho sobre o JT. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.